Vamos orar para a missionária para trazer a palavra dessa noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, que está tua filha, missionária Eliane, que vai estar pregando a tua palavra. Ó Pai, use e abusa dela, Pai, nessa noite, que ela possa ser usada por ti, Senhor. Glória a Deus. Ó Deus amado, Deus querido, que ela possa, Pai, falar aquilo que tu queres que ela fale. E que nós possamos ser abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 41. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41. Capítulo 41. Vamos ler do versículo 1 até o 7. Depois a gente pula para o 32. Nesse mesmo capítulo. Gênesis, no capítulo 41, fala do sonho de Faraó. E diz assim, minha Bíblia talvez tenha a versão um pouquinho diferente, mas muitos conhecem já essa passagem. E aconteceu que, passados 2 anos, teve Faraó um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio. É o sonho dele, ele estava em pé junto ao rio, e eis que do rio subiam 7 vacas formosas à vista e muito gordas, e pastavam no prado. E que outras 7 vacas subiam do rio depois delas, de feio aspecto e magras de carne, e pararam perto das vacas formosas à margem do rio. E que as vacas de feio aspecto e magras de carne devoraram as 7 vacas formosas e muito gordas. E Faraó acordou. E depois ele dormiu de novo, e sonhou outra vez. E eis que 7 espigas, cheias e formosas, brotavam de um mesmo pé. E outras 7 espigas miúdas, abatidas pelo vento abrasador, brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E despertou Faraó, e eis que era um sonho. Agora vamos lá no 32. Aconteceu esse sonho a Faraó por 2 vezes, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Só até aqui os irmãos podem se assentar. Irmãos, a história é a seguinte: Faraó teve um sonho. Para quem não sabe a história, Faraó teve um sonho. Ele sonhou que na beira do rio tinha 7 vacas gordas pastando, e depois vinha 7 vacas magras e comia as vacas gordas. Essa passagem é muito conhecida. Ele acordou, dormiu de novo, sonhou de novo. Aí ele sonhou que 7 espigas grandes brotavam, e depois as 7 espigas secas vinham e comiam aquelas espigas boas. E aí no versículo 32, você leu comigo, que esse sonho aconteceu 2 vezes, porque isso era determinado por Deus, e Deus se apressa em fazer. Irmãos, sonhou 2 vezes a mesma coisa. Aí vai ter quem diga, Deus se apressa em fazer quando o negócio é ruim, né? Para melhorar é difícil, demora pra caramba, mas para ficar ruim é rapidinho. Para ficar ruim é rápido, irmãos. Às vezes você tem um problema de saúde, poxa, para ficar ruim é assim. Para ficar bom demora. Recuperação, tratamento, fisioterapia. Eu sei que se Deus quiser, Deus faz assim, você fica bom. Mas tem gente que passa no processo alongado. E o que a gente diz? Deus é mau? Não, Deus não é mau. O que eu quero falar aqui é que Daniel avisou. 7 vacas seriam 7 anos. Para quem não sabe a história, ele teve esse sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho, nem lá os sábios dele, lá os magos. Aí o copeiro dele falou assim: eu tive lá na cadeia. Quando eu estava na cadeia, um hebreu, um rapaz, revelou o sonho para mim.
E esse sonho se realizou, porque ele era profeta de Deus. Aí o faraó falou, chama ele que é para revelar meu sonho também. Preciso dessa interpretação. Então Daniel saiu do calabouço lá, foi chamado à presença do rei e falou, os 2 sonhos é a mesma interpretação. As 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras, 7 anos de escassez. As espigas é a mesma coisa, 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. E aí eu quero que você atente para um fato. Daniel era profeta de Deus, não é? Daniel era o homem de Deus. José, escrevi errado. José era profeta de Deus. José era homem de Deus. Mas o profeta também dá notícias ruins, irmãos. O profeta também, às vezes ele não dá notícia boa, não. Às vezes ele traz um alerta, uma correção, uma coisa que você não quer ouvir. Fica atento, fica ligado quando o profeta falar. José não falou uma coisa boa. José falou que o negócio ia ficar feio. Que ia ter 7 anos de fartura, mas depois ia ter 7 anos de fome. E Deus permitiu ele ter o sonho 2 vezes. Deus, irmãos, muitas vezes dá vários alertas, sabe? Quantas vezes acontece a mesma coisa várias vezes e a gente não quer entender os alertas de Deus? Quantas vezes Deus fala conosco e quantas vezes até Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente mude de atitude? Quantas vezes acontece? E muitas vezes a gente não quer mudar de atitude. Eu não sei qual a atitude que você tem que mudar, mas certamente Deus sabe, já ligou o pisca-alerta na sua cabeça e você deve saber. Nós temos sempre alguma coisa para melhorar, nós temos sempre alguma coisa para mudar. E muitos têm uma coisa que tem que mudar, senão o negócio não melhora, senão o negócio não vai para frente, senão não acaba esse maldito tempo das vacas magras. Porque, para vocês entenderem a revelação que está na cara, as vacas gordas e as vacas magras significam um período de tempo. Você já ouviu falar, né? Até no cotidiano se fala, isso aqui é tempo de vaca gorda, é tempo de vaca magra. Agora, todo tempo é regido por Deus. Se nós temos tempos difíceis, foi regido por Deus. Se nós temos tempos de bonança, foi regido por Deus. Tudo está na mão dele. É o que nós passamos aqui. Louvamos aqui, ele não perdeu o controle de nada, ele sabe de tudo, ele está na direção de tudo, ele tem o tempo, ele tem tudo para fazer. O tempo pode ter mudado, mas o Deus é o mesmo. O tempo que nós passamos às vezes lá atrás, no calabouço, presos, foi um tempo ruim, mas Deus te resgatou de lá e você hoje está aqui. O tempo das vacas gordas, irmãos, o que José ensinou para aquele faraó lá, explicou, é que no tempo das vacas gordas você tem que guardar gordura, você tem que guardar provisão, você tem que guardar provimento, porque daqui a pouco vai vir o tempo ruim e aí você tem que ter gordura para queimar. O tempo das vacas gordas, no sentido de tempo, a gente pode colocar o tempo das vacas gordas é o tempo que você passa aqui na igreja. Você passa aqui na igreja aprendendo da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, passando por milagres. Isso é o tempo das vacas gordas. Às vezes o tempo das vacas magras é da porta ali para fora. Ali fora, pronto, começou as vacas magras. Parece até que o tempo aqui é um e lá fora é outro. Mas lá fora você tem que ter para gastar. E aí você aprende aqui. Você dentro da igreja é um tempo que você passa para você se encher da palavra de Deus, para você aprender, para você conseguir lá fora, você ter paciência, você saber o que falar, você não ficar ansioso, porque lá fora está cheio de vaca magra querendo comer, morder a gente, irmão. Lá fora está cheio de consumidor querendo te consumir, te desgastar, sabe? Acabar com a sua fartura. Então você está aqui dentro da igreja, você tem que aproveitar esse tempo dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja e a pessoa chega e não ora, sabe? Não fica conversando, fica no celular, fica desligado. Esse aqui é o tempo de você ganhar gordura, irmão. Esse tempo aqui é precioso. Esse aqui é um tempo que nós tiramos no final do dia para vir para a casa de Deus, muitas vezes no sacrifício, muitas vezes cansado, muitas vezes com dor, muitas vezes passando mal, e a gente já vai sair com gordura, já vai sair com provisão, já vai sair curado, já vai sair melhor, já vai sair abençoado. Aproveite esse tempo que você tem aqui, que esse tempo que está aqui dentro é o tempo das vacas gordas. As vacas magras podem até estar lá fora,
querendo te consumir. Os problemas, as situações difíceis, às vezes é um filho, às vezes é um patrão, às vezes é um trabalho. São situações que nos perturbam, que estão lá fora para nos perturbar. Mas se você tiver gordura para queimar, lá fora você não vai morrer. Se vier aquele parente, aquela situação que te traz aquele problema super perturbador, você aprendeu aqui. Você tem provisão daqui, você tem gordura para queimar. Quando chegar lá fora, você vai poder dar a palavra para ele. Você vai ter sabedoria para falar alguma coisa. E ainda que ele não queira a tua sabedoria de Deus, ainda que ele não queira mudar, você teve a oportunidade de orar por ele aqui dentro. Enquanto você esteve aqui dentro, você orou. Porque tem situação que é o que eu falei. Tem até gente que está dentro da igreja que não quer mudar, imagina lá fora. Tem situação que a pessoa está lá fora, a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer se transformar, mas pelo poder da tua fé, pode haver conversão. Esse vídeo que o Jorge mencionou aqui, é o vídeo de um médico. O médico falou assim: eu não estou falando de religião, eu não estou falando de Deus, eu estou falando que eu tenho pacientes em coma que a gente bota lá o remédio super, duper, muper forte, para eles dormirem, que é para eles não acordarem. Eles estão inconscientes, eles não estão sabendo mais o que está acontecendo. E vem outra pessoa de fora e ora por ele e ele fica bom. Então você está aqui dentro, você pode orar por quem está lá fora e ele fica bom. Se você tiver essa fé que tem que crescer além do grão de mostarda, essa fé que tem que florescer para que você vire uma árvore frondosa e os outros fiquem debaixo, as coisas mudam lá fora. Mas o tempo de estar aqui dentro tem que ser aproveitado, porque aqui é um tempo de vaca gorda, o tempo parece ser diferente. Você tem que olhar, irmão, você tem que olhar para ver que lá atrás, quando você estava na cadeia, perdido, sem esperança, Deus também não te resgatou daquele mundo? Era outro tempo, mas o Deus é o mesmo. Deus fez isso aqui com José. José foi lá, revelou o sonho do faraó. O faraó aprendeu com ele. Aí, o que aconteceu? O faraó viu que aquele homem era sábio. O faraó viu que aquele homem era um homem de Deus. Então o faraó falou assim: poxa, você tem sabedoria, eu vou ficar com você aqui. Aí José se lembrou: quando eu estava lá na cadeia, Deus me deu uma promessa que eu ia sair de lá. O tempo pode ser outro, mas o Deus é o mesmo. Faraó tirou José lá daquela cadeia. José saiu da cadeia. E o copeiro ainda falou. O copeiro falou: quando eu estava lá na cadeia, teve um jovem hebreu que falou para mim que eu ia voltar. E ele voltou. Então creia nisso. Se Deus tem promessa para você, se Deus fez uma promessa para você lá atrás, não esqueça da promessa que Deus te deu. Vou repetir. Deus fez uma promessa para você lá atrás. Você estava perdido, você estava no mundo, você estava acabado. Aí você passou por mais um tempo de vaca magra, mais um tempo de sofrimento. Parece que essas vacas magras não acabam nunca. É um tempo que parece que não acaba nunca. Nunca que vai chegar a vitória. Mas Deus tem uma promessa para você, não esqueça dessa promessa não. Deus resgatou o copeiro lá da cadeia, do calabouço. Deus resgatou José. José tinha uma promessa para a vida dele, Deus cumpriu, irmãos. Deus cumpriu a promessa de José. O que acontece? José revelou aquele sonho. Depois que José revelou aquele sonho, o faraó falou: poxa, você é muito sábio, eu vou botar você como governador. Olha que bênção grande que José recebeu. Você está esperando uma bênção grande? Você está esperando uma bênção grande? Você está esperando ser abençoado? Aprenda a viver as etapas de Deus. Aprenda a viver os períodos de Deus. Tem o tempo das vacas gordas e tem o tempo das vacas magras. Foi preciso que José passasse por um tempo de vacas gordas, que foi quando ele aprendeu com Deus lá, quando ele era novinho. Ele nunca abandonou a Deus. Aí ele passou um período de vacas magras, porque os irmãos dele ficaram com ciúme dele, botaram ele dentro de um poço, venderam ele, ele ficou preso. Foi um tempo de vacas magras, mas depois chegou o tempo da vitória, que José virou governador. Nós estamos esperando bênçãos grandes, não estamos? Nós estamos esperando bênçãos grandes. E hoje Deus fala para você e falou para mim, como falou para mim hoje pela manhã: as bênçãos grandes, elas ainda estão
prontas, elas já estão preparadas para você. Não desista, não desanime, não esqueça o que Deus prometeu para você. Não é por causa dessa luta, dessa dor, dessa doença, desse sofrimento, desse problema grave que Deus deixou de lado a bênção que Ele tem para você, não. A bênção é grande, a bênção está prometida. Só tem um problema: José passou essa luta toda para receber a bênção. Você só vai receber a bênção se você lutar até o fim, se você não desistir de Deus até o final, se você prosseguir até o final. E vou te falar, no meio de toda essa confusão, o José foi abençoado, porque aí o faraó falou: ó, você vai ser governador, que você é muito sábio, pode fazer as coisas aí. José guardou provisão, 7 anos de muita bênção. José encheu os celeiros de provisão. Depois, quando veio a fome, todo mundo tinha o que comer. Então, José foi abençoado. O copeiro foi abençoado, porque o copeiro saiu da cadeia e curtiu essa provisão também. O faraó foi abençoado. Quando chegar a tua provisão, quando chegar a tua bênção, irmãos, até os que não mereciam vão ser abençoados. Quando chegar a tua bênção, até aquele que está do teu lado, que não merecia, que não fez nada para merecer, vai ser abençoado. Sim, eu sei, ninguém merece nada. Não merecemos nada, não somos merecedores. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, faz para conosco. E aí aqueles que tomam a atitude de estar perto de nós, de querer estar junto conosco, vão ser abençoados junto conosco. Então creia, você vai ser abençoado e você ainda vai abençoar aqueles que estão à sua volta. José foi abençoado. José virou governador do Egito. Aí veio aqueles irmãos, eu tenho que contar metade da história e metade da pregação. Veio aqueles irmãos dele que mandaram ele para o poço, que venderam ele, que nem lembravam mais dele, que pensaram que ele tinha morrido, foram abençoados também. Olha o tamanho da bênção que Deus tem para te dar. Olha o tamanho da extensão que Deus tem para te dar. É uma luta hoje sim, é uma vaca magra, miserável, que fica querendo te consumir. É guerra, é confusão às vezes dentro de casa, é briga, é perturbação, são problemas do cotidiano. Mas a vitória é grande. A vitória é grande em nome de Jesus. Se a vitória não fosse grande, você não estaria aqui. Sabe por quê? Porque quando você estava lá atrás, lá fora, que eu também já tive no mundo, eu também já tive meus erros, quando você estava perdido, Deus lembrou de você lá atrás. Botou você aqui. Botou você num tempo bom. Botou você num tempo de vitória. Botou você num tempo para você se alimentar. Para quando você chegar ali fora, você aguentar a barra. Você aguentar as lutas, os sanguessuga, os problemas, aquelas situações que vêm que não são suas, que não foi você que procurou, mas jogaram no seu colo, aquelas causas injustas que estão querendo fazer com você, aquelas injustiças, aquelas fofocas, aquelas coisas ruins que estão querendo fazer com você lá fora. Se você tiver gordura, se você guardar a provisão daqui de dentro, você consegue viver lá fora. Amém? São 3 partes essa palavra. A primeira é que existe o tempo das vacas gordas e das vacas magras. Para você não perder o tempo de ter provisão, você não perder o tempo aqui, você não perder o tempo que você está envolvido, que você está em comunhão com Deus. Porque quando você estiver lá fora, vem a vaca magra do Satanás e quer te atacar. Você tem que ter isso. A outra coisa é que Deus te lembra das promessas lá de trás. Como Ele resgatou José, como Ele resgatou o copeiro. As promessas que Ele tem para você lá atrás, Ele vai cumprir. As promessas que Ele tem para você não estão esquecidas. E a terceira coisa que eu queria te falar é sobre José. E José, hein? Vamos falar de José? José, desde menino, ele, vamos dizer, Jacó não soube criar, né? Jacó criou o filho preferido. José era filho preferido. Jacó gostava mais de José do que dos outros. Aí deu aquele negócio de mais presente para ele, mais atenção para ele, túnicas, coisas que nós estamos estudando na revista da escola dominical. Não gere ciúme. Não gere ciúme nos outros. Não gere ciúme entre os filhos. Ciúme não é bom, irmãos. Ciúme é uma coisa que corrói, que desgasta. A nossa revista da escola dominical está falando sobre isso. E queira ou não queira, Jacó gerou um ciúme em cima de José. E José eu vou falar baixo, porque eu acho que José não orava muito não, sabe por quê? Porque o olho grande, a inveja, pegou nele, porque por causa da inveja da túnica dele, ele foi lançado no poço.
Irmãos, é uma brincadeira, mas a inveja, o olho grande, é a pior macumba que tem. É o que pega mais. Hoje em dia você não pode falar para ninguém da tua prosperidade, você não pode falar para ninguém de uma bênção que você recebeu. Antigamente, no meio dos irmãos, os irmãos se alegravam. Poxa, recebi uma bênção, recebi uma vitória. Os irmãos se alegravam. Infelizmente, hoje em dia, como o desamor está crescendo, você fala que recebeu uma bênção, você gera inveja. Você gera olho grande. E não é só no meio do mundo, não. No meio evangélico também. Porque os irmãos de José era tudo hebreu. Era tudo judeu, era tudo da mesma fé, era tudo da mesma família. E eles tiveram inveja dele. A inveja, o olho grande, ela é uma macumba 0800. É uma macumba grátis. Porque você não paga. Você tem a inveja, o olho grande, você não tem que pagar ninguém para fazer a macumba, você não tem que ir a lugar nenhum oferecer nada. O simples fato da inveja do olho grande pode derrubar uma pessoa. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que repreender. É o tempo de agora, é o tempo aqui. É o tempo de luta para você aprender aqui, para você estar orando, para repreender as maldições que são faladas lá fora, as coisas que são desejadas para você lá fora. Porque o crente, se tiver desprevenido, pega, irmãos. Pode estar no propósito de Deus que José sofresse aquilo tudo. Mas ele sofreu por causa da inveja. Ele sofreu por causa do olho grande dos irmãos dele. Ele sofreu por causa da cobiça lá, da mulher de Potifar. Ele sofreu até ter a vitória dele. Nós temos que orar para combater essa inveja. Nós temos que orar para combater o olho grande. Nós temos que orar para combater essa maldita macumba 0800 que qualquer um pode fazer. É um simples sentimento. É um sentimento que gera dentro da pessoa. Às vezes não é um alguidar baixado na cachoeira, não é um despacho feito, é um simples sentimento, não custa nada, a pessoa sente do jeito de dentro de casa, desejo de inveja, de olho grande pela outra, e isso pode afundar a vida da outra. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, para nos resguardar, para nos revestir, para nós estarmos preparados contra esse tipo de ataque. José sofreu isso tudo, irmãos. Ele sofreu isso tudo. Ele foi lançado no poço, ele foi preso, mas ele prosperou. Aí que eu vou relacionar as três coisas juntas. Sabe por quê? Vou falar um negócio para os irmãos. O tempo das vacas magras foi o melhor tempo para o José. Foi o tempo que ele mais ganhou dinheiro. Preste atenção no tempo das vacas magras. Preste atenção se não é no tempo das vacas magras que você vai crescer, que você vai se fortalecer, que você vai ganhar mais robustez na sua vida. José juntou. No tempo das vacas gordas ele juntou. No tempo das vacas magras só ele tinha para vender. O povo do Egito era tão próspero que vendia para os outros. O povo não passou fome por causa dele. Sabe, irmãos, tem irmãos que... Conheço pessoas que na pandemia mudaram de vida. Conheço pessoas que na pandemia perderam o emprego porque não podia sair para trabalhar. Arrumaram outros empregos para fazer dentro de casa. Conheço pessoas que começou a fazer comida dentro de casa e prosperou. Conheço pessoas que começou a fazer coisa no computador e prosperou. Mudança de vida. Cresceu no tempo das vacas magras. O tempo das vacas magras para ele foi um tempo que ele teve cabeça, que ele teve astúcia, que ele teve inteligência, que Deus abençoou no ruim. Deus abençoou no meio da crise, no meio da tal da pandemia, que a gente não podia sair de casa, não podia trabalhar, não podia fazer nada. E Deus abençoou. Que Deus maravilhoso, que Deus incrível, não é, irmãos? Que Deus é esse que é capaz de te abençoar no tempo das vacas magras. Nós temos um irmão que subiu um monte com a gente, que ele falava assim: eu estava em crise, eu estava sem emprego, estava sem trabalho, estava sem dinheiro, vinha para o monte a pé, porque não tinha dinheiro, ia para a igreja a pé. Então quando começou a crise financeira, eu nem liguei, porque eu já estava em crise. Então, pronto, juntou todo mundo. A mesma crise que ele estava, os outros já estavam. Mas depois Deus abençoou, e ele arrumou um emprego na Petrobras, e ele ainda comprou um veículo, foi trabalhar de aplicativo, irmãos, e Deus prosperou. Depois da crise vem a vitória. Depois da crise vem a prosperidade, sim. Às vezes o tempo da crise é para te fortalecer, para te dar força, para te exaltar, porque Deus é contigo no tempo das vacas gordas e no tempo das vacas magras. Ele é contigo o tempo todo. Não tem crise, não tem doença, não tem inveja, não tem olho grande, não tem fofoca. Nada pode impedir os planos de Deus na tua vida. Irmãos, José virou governador no Egito. Ele foi abençoado com a família dele. Ele abençoou a família, ele abençoou a nação inteira, porque depois o povo hebreu veio e foi abençoado
Você pode abençoar muitas vezes, desde que você se mantenha de pé, desde que você aprenda que o tempo das vacas magras é para você ganhar gordura, é para você ganhar sabedoria, é para você se prover, para quando você chegar no tempo das vacas magras, você ter gordura para queimar. É importante você saber que a promessa que ficou para você lá atrás, ela ainda vai se, que Deus falou lá atrás, ainda vai se cumprir, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Você tem que entender que o tempo pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. Você tem que entender que você pode prosperar sim, você pode prosperar sim nos piores momentos de crise, porque Deus está contigo. E não é essa crise, não é esse problema, não é essa dor de cabeça, não é essa crise mundial. Olha o que nós passamos, irmão. Nós passamos coisas que nós nunca vivemos na vida. Quando é que a gente ia pensar que a gente ia ficar 3 meses dentro de casa, sem poder fazer nada, sem poder ter contato com os outros? E nós, na prática, nem ficamos. Nós saíamos, nós viemos para a igreja, entendeu? Mas foi um empecilho muito grande. Levou muitas vidas, mas você está aí firme, você está de pé. Você tem que se fortalecer para aprender, para estar arraigado na palavra, para estar dentro do que Deus quer fazer para a sua vida. Lembre disso, um tempo de crise às vezes é um tempo de você crescer. O Deus que deu para você tempo bom vai dar tempo ruim, mas Ele vai te dar a vitória lá no final. Nós temos visto grandes coisas acontecendo, irmãos, no poder da oração, no poder do jejum. Tem coisas que só com jejum e oração, entendeu? Então você não pode pensar que é só pela força do seu braço, só pelo que você vai fazer. Essa semana, eu tenho que falar, eu perdi um negócio muito importante lá em casa. Eu perdi minha trena eletrônica. E é um ouro grande, tão grande naquela trena, que toda vez que eu vou trabalhar, eu tenho que ter aquilo, porque eu não tenho ninguém para estender uma trena comigo. Então eu tenho que medir sozinha. Aí eu aponto o negócio joga um laser e marca. Todo lugar que eu vou, todo mundo que vê aquilo bota inveja naquele negócio. Mas que coisa incrível, mas que coisa maravilhosa. Eu nunca vi um negócio desse. Pois é, R$100. Mas o pessoal fica com o olho grande. Aí a tal da trena não sumiu. A trena sumiu e eu só senti falta uma semana depois. E aí eu liguei para as pessoas que eu fui, onde eu tinha passado. Você achou minha trena? Você perdeu aquela trena tão boa. Eu falei, não, senhor, eu não perdi não, está debaixo de oração. Eu vou orar hoje meia-noite por uns propósitos que eu estou orando aí, e eu vou botar minha trena na oração. Eu vou botar minha trena na oração da meia-noite. 3 horas da manhã eu acordei para orar. Vocês pensam que é brincadeira, mas eu orei pela trena também, e a trena apareceu, tá bom? Estava lá no chão do carro, eu não ia achar de jeito nenhum que ela estava lá para baixo, mas aquilo é o Satanás para me tribular. Entendeu? São coisas que acontecem que é para nos tribular, para nos perturbar, para nos parecer. Coisas pequenas, irmãos. Coisas pequenas que querem te aborrecer. Você ter um negócio em casa, aquilo queimar, aquilo enguiçar. Quantas vezes eu já botei a mão da minha máquina de lavar, está repreendido, todo enguiço. A bicha foi anos. Durou e durou e durou. Ela quebrava, ela consertava. Ela quebrava, ela consertava sozinha. Era autoconsertante. Jeová mandava um anjo mecânico da máquina de lavar. E a bicha funcionava. Não é? Quebrou até a tampa. Chegou uma hora que eu botava o saco de feijão lá para baixar o toquinho, ela funcionar, mas ela não parou. Ela não parou. O diabo, ele bota esse, como é que chama? Ele quer botar o gafanhoto na tua vida. As coisas pequenas, sabe, vão te incomodando e tu vai gastando, daqui a pouco tu não está vendo, daqui a pouco tu está gastando uma fortuna com remédio, daqui a pouco tu está gastando uma fortuna com coisa que quebrou, coisa que sumiu dentro de casa, toda hora some uma coisa. O Jorge, coitado, caiu um cílio no olho, caiu um cisco no olho dele. Terça-feira caiu um cisco no olho dele. O que é um cisco no olho? O cisco cortou, machucou. Como é que eu vou dizer? Está arranhado. E quarta-feira a gente foi no hospital. Eu falei, Jorge, vamos ali que o médico tira. Não que eu tenho medo. Então Deus tem que curar, porque senão Ele não deixa ninguém tocar. Porque o médico vai vir com uma pinça, vai tirar. Irmãos, o diabo, ele quer botar cisco no teu olho para te incomodar, sabe? Para te atrapalhar. Porque aí você não dorme direito, você fica com aquela coisa arranhando, aquele incômodozinho, você não consegue enxergar direito. O diabo quer botar o cisco para você não poder ver os milagres, as maravilhas maiores que Deus está fazendo, entendeu? As coisas grandes que Deus tem para você. Ele quer botar empecilho, ele quer que você não enxergue. Por isso que a Bíblia fala, tira a trave do teu olho, porque às vezes um pequeno cisco é uma coisa enorme, que tampa a tua visão, porque as coisas aumentam, irmãos, os problemas aumentam na cabeça da gente. O problema
90% do teu problema não vai acontecer. Você está com um problema aqui X. 90% do que você pensou de negativo naquele problema não vai acontecer. É coisa da tua cabeça. Se você tiver um pensamento em Deus, um pensamento de fé, aquilo não vai acontecer e vai dar certo. A pessoa, às vezes, ela ganha uma causa, ganha uma coisa, mas ela já fica pensando, ai meu Deus, que problema. Agora o que eu vou fazer com esse dinheiro? E se eu for assaltado? E se acontecer alguma coisa? Irmãos, 90% das coisas que você... Das coisas ruins que vêm na cabeça da gente, não vão efetivamente acontecer. São frutos gerados pela ansiedade, frutos gerados pelas más palavras que nos cercam, entendeu? E aí muitas vezes você recebe a bênção e não consegue nem aproveitar, de tanto que você pensa ruim nas coisas. Faça como José, que você tem muita coisa pela frente. Aprenda a, no tempo das vacas gordas, guardar a provisão. Se alimente da palavra, para que quando você for atacado, você tenha como retalhar aquilo, você tenha como resistir, e na frente Deus vai te dar a vitória. Nós temos poder do nome de Jesus, de proclamar vitória nas nossas vidas. José foi governador do Egito, você também vai ser governador da sua vida. Ninguém vai mandar na sua vida não, ninguém vai professar na sua vida o que vai acontecer na sua vida não, se não for Deus. Deus é que fala o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer na tua vida. Não esqueça da palavra de Deus. Deus lá atrás te deu uma promessa, Ele vai justificar aquela promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que te engane, para que fale coisas que Ele não vai cumprir. Nós somos amados por Ele, e Ele tem muito para nos dar. Amém? Ponha-se de pé. E lembre, tempo das vacas gordas e das vacas magras.